de volta com os nossos 5 minutos para o Enem para ressaltar aqui agora a Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1945, uma das maiores, nada, a maior guerra da história humana, o maior conflito humano já enfrentado, em que mais de 70 milhões, há textos que falam em 80 a 85 milhões de pessoas foram mortas nesse planeta. Se a gente pensar que essa Segunda Guerra Mundial envolveu inicialmente nações europeias, não podemos negar a sua continuidade em relação à Primeira Guerra Mundial. Questões não resolvidas da Primeira Guerra, questões de vingança que ficaram pendentes desde a Primeira Guerra Mundial, principalmente em relação ao território da Alemanha e a humilhação sofrida em função do Tratado de Versalhes. Ora, a guerra começa, tem como seu estopim a invasão que foi feita no território da Polônia na madrugada do dia 31 de agosto para o dia 1º de setembro de 1939. A guerra se inicia e dois grupos estão se enfrentando. De um lado, os aliados, inicialmente compostos pela Inglaterra e a França, depois com diversas nações do mundo envolvidas, mas entre as potências que merecem destaque, a entrada em 1941 dos Estados Unidos e da própria União Soviética. Ora, do outro lado, as potências do eixo, envolvendo a Alemanha, Itália e o Japão. É curioso pensar que essa guerra tem duas grandes frentes de batalha, que é a frente do Atlântico, com as grandes batalhas, envolvendo aí desde navios militares, aviões militares, populações coloniais e até países que não estavam envolvidos diretamente no processo, que sofreram ataques por parte dos submarinos alemães. E as grandes batalhas do Pacífico, que vão ficar em volta da expansão territorial que o Japão promoveu anos antes da guerra começar e quando a guerra já estava efetivada. É interessante também a gente lembrar que essa guerra costuma ser apontada com três grandes momentos. Uma primeira etapa, que é de avanço do eixo, em que a tática de batalha, principalmente na Europa, utilizada pela Alemanha nazista, a Guerra Relâmpago, trouxe grandes vitórias, por exemplo, com a dominação da França muito rapidamente por parte da Alemanha nazista. Do outro lado, eu tenho que em 1941, acreditando que já havia vencido na Europa Ocidental, nós temos a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, e no final do ano, a invasão, ou melhor dizendo, o ataque japonês à base militar americana na Baía de Pearl Harbor, no território do Havaí, eu adoro falar Pearl Harbor, tá? E imaginem vocês trazendo Estados Unidos também para a Segunda Guerra Mundial. A entrada da União Soviética e dos Estados Unidos acaba afetando a balança de poder, pois a Inglaterra, que estava somente se defendendo, ao se juntar com essas três nações, no processo das chamadas conferências de guerra, a Conferência de Teherã, a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, acabou levando aí ao elaborar de estratégias de guerra, de táticas de batalha, que foram minando as forças nazistas no próprio continente europeu. Junto a isso, nós tivemos também, nessas conferências de guerra, a resolução de como o mundo ficaria após a Segunda Guerra, em que União Soviética e Estados Unidos praticamente dividiram todo o planeta em suas zonas de influência e principalmente dividiram o continente europeu como áreas em que a União Soviética poderia diretamente influenciar. A Guerra Fria começa a ser montada efetivamente durante a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra tem o seu final a partir da chamada Reação Aliada, a partir do ano de 1943, em que vitórias e mais vitórias levam a um cerco contra a Alemanha, com as tropas soviéticas vindas do leste, com as tropas unindo Estados Unidos, Inglaterra e soldados franceses vindas do oeste, e com as tropas norte-americanas, inglesas e com a presença de nossas tropas brasileiras vindo pelo sul da Europa, tá legal, tomando o território aí da Itália. O Brasil participa dessa guerra, participa na época de Getúlio Dornelles Vargas, quando enviamos a Força Expedicionária Brasileira, com mais de 25 mil soldados, lutando no território da Itália pela libertação das cidades italianas. Vale a pena ressaltar que a reação aliada leva a dois finais dessa guerra. Primeiro, quando a guerra acaba no início do ano de 1945, quando a Alemanha nazista é derrotada e Berlim é dominada pelas forças soviéticas. Segundo, quando o Japão é derrotado em agosto de 1945, após a explosão das duas bombas atômicas.
Essa guerra deixa heranças, principalmente com a exposição dos absurdos que foram cometidos com as pessoas, né, dentro dos campos de concentração e dos campos de extermínio, e essa guerra acabou levando à criação da Organização das Nações Unidas, ligada a duas premissas básicas: a defesa da diplomacia entre as nações e a defesa dos direitos humanos como premissa de todos os países que entrassem, né, para compor as nações das Nações Unidas. É interessante também pensar que a Segunda Guerra Mundial deixa toda uma cultura e toda uma modificação da relação do próprio ser humano com o planeta em função das discussões ligadas ao uso da energia nuclear, às armas que estão sendo desenvolvidas e os abusos que podem ser cometidos pelos governos. Valeu pela atenção, um grande abraço, tudo de bom, pessoal!